Boa tarde, amigos. Estamos em mais uma ação e reação nesta quarta-feira ensolarada na Baixada Santista. Um sol bonito, maravilhoso, para você com meu amigo Mário Gil, que acompanha pelo www.tvcomsantos.com, lá de Portugal. Dona Regina e Dona Sônia, da cidade maravilhosa, que para alguns não está tão maravilhosa assim, mas continua sendo maravilhosa, que é o Rio de Janeiro, pelo www.tvcomsantos.com. E também pelo nosso canal 11 da NET para Baixada Santista e o 8 do 8 Vivo, né? Então você pode acompanhar o programa e sabendo que ele vai ser postado no Facebook daqui a algumas horas, ou talvez até amanhã de manhã, esse programa de hoje. O programa de ontem já está postado no nosso Facebook, né? Lembrando que você pode participar do programa pelo WhatsApp 997 11 5545. Então você manda uma mensagem, uma sugestão, uma crítica, alguma pergunta para os nossos convidados de hoje. E também pelo telefone da TV, que é o 32, daqui a pouco aparece aí, 3225-6538. Você liga, participa, faça com o Muriel Vilas Boas, nosso 22º vereador, o vereador sem salário, que todo dia participa, manda pergunta para os nossos convidados. Temos a satisfação de receber nessa quarta-feira ensolarada o advogado e conselheiro gestor do Santos, Rafael Vita, e também o Paulo Eduardo Costa, que é secretário de Cultura adjunto de São Vicente, né? Então, hoje, como é dia ímpar, eu vou começar pela esquerda, como sempre. Então, Rafael Vita, obrigado por ter aceito o convite, está no nosso programa. Boa tarde a todos, Dr. Paulo, Dr. Filete, telespectadores da TV Com e do Programação e Reação. É sempre um prazer estar aqui com você, Filete, pela primeira vez com o Dr. Paulo. E vamos aí debater os assuntos da cidade de uma forma abalizada e espero que a gente possa levar informação a todos e opinião. O Paulo Eduardo Costa, secretário, né, advogado também, empresário, e dizem que é o Midas de São Vicente, onde ele põe a mão o negócio vira ouro. O Instituto Histórico está meio lá catimbando, ele não era secretário, pôs a mão, melhorou. O Kennel Club pôs a mão, melhorou. Então, tudo que ele põe a mão, ele melhora, né? Então, diz que ele é considerado um bom gestor, sabe agregar as pessoas, sabe incentivar as pessoas, sabe fazer que as pessoas trabalhem na união, o que é difícil hoje em dia. Mas o Paulo tem essa característica e essa qualidade, eu já conheço há quase 30 anos, ou mais de 30 anos, e eu conheço as qualidades do Paulo, e ele está aqui para brilhantar o programa de hoje também. Filete, você é muito bonzinho, mas a gente se conhece há mais de 30 anos, sim. É que você não quer dizer a idade que você tem. Mas eu levava cachorro para exposição. Eu calculo que nós vamos nos conhecer por volta de uns 34, 33 anos, mais ou menos. Então passou dos 30, com certeza absoluta. Eu levava cachorro lá para exposição, Isso. E o doutor Rafael, um amigo querido que eu tenho muita estima, aliás, eu estava dizendo a ele agora, ele está muito parecido com uma foto que eu vi de Dom Pedro II, lá na Casa Imperial. Eu estive na Casa Imperial uma semana, e ele está muito semelhante a Dom Pedro, essa barba muito austera, esse aspecto. Agora, ele também tem uma coisa que Dom Pedro tinha, a inteligência, a capacidade, a competência. É um prazer trabalhar com gente assim e poder dividir a bancada desse programa hoje com vocês. Rafael Vita é especialista em crimes para a internet, né? E a gente não pode confiar tudo no Facebook. Eu vou contar um casinho aqui, depois o Rafael, o Paulo abrilhantam com a experiência que eles têm. Ontem, a clínica 24 horas, ontem o cara deixou um cachorro. Eu não vi, né, tá? 6 da manhã. E o veterinário estava atendendo uma emergência às 5h30. Então, ele não viu o cachorro na porta. Depois, no Facebook, depois 6h30, uma mulher foi lá, isso nós vimos na câmera depois, e fotografou o cachorro. Então, às 6 horas, a mulher deixou, saiu correndo, pegou um carro em frente e foi embora. Às 6h35, 34, uma menina abriu a caixa, né, e bateu fotografia do cachorro. A gente achou muito estranho, né, porque essa questão de bater fotografia. Quem que vai... A clínica tem uns 10 metros de estacionamento. Tem que subir uma escada. Quem que vai ver uma caixa, 6h30 da manhã, o cara está ou voltando da balada. De segunda para terça, não tem tanta balada assim. Então é o cara que está indo trabalhar, correndo, está indo para a padaria, comprar pão, comprar leite, indo pegar ônibus, passando de moto, de carro.
Ou seja, que a Tamandaré virou meio via expressa. Ninguém vai parar por causa de uma caixa de papelão na frente de uma clínica. Pode ser uma caixa de ração, pode ser um cachorro que faleceu, que largaram lá para a gente, né, dar o destino. Mas quem que vai abrir uma caixa? Ou até uma caixa de lixo, de repente colocaram um lixo ali do lado. É uma coisa que eu ver uma caixa dentro do Instituto Histórico Geográfico São Vicente, eu vou abrir a porta para ver o que tem naquela caixa? Esquisito, né? Esquisito. Aí fotografou. E pôs no Facebook assim, Vita. Cachorro deixado na clínica Filete. Se souberem que é o dono, favor buscar lá. Bom, quando eu cheguei às 8 horas, não sabia de nada, às 11 horas começou a gente me ligar. Telefone e tal. Eu falei, ó, não tem cachorro nenhum aqui. Eu tenho os cachorros que tenho, os 5 gatos que eu tenho para doar, 3 cachorros, 8 internados, 2 de hotel, é isso que eu tenho. Não, mas como? Não tem tal? Não tem? Eu falei, não tem. Aí eu falei, deixa eu tomar conta desse post. Deixei o post aberto lá. Eu falei, pessoal, se acalma, eu vou ver nas câmeras quando tiver tempo. Se acalma, se tiver excesso de publicação, o meu jurídico vai responder. Já coloquei logo assim. Ah, não, desculpa, mas nós estamos querendo saber tal. Aí vim para a televisão, preocupado, voltei da televisão, procurei. Na verdade, a pessoa que deixou é conhecida da loja. A pessoa que deixou é conhecida da loja e a filha veio fotografar depois, a filha. E aí eu entrei no Facebook da filha, que foi a que postou a reportagem, que postou o apavoro, e estava ela com uma foto com um cachorro. Você vê que aquela questão do policial que matou o jogador de hóquei em São Vicente. Você vê como é complicado. Foram no perfil lá, acharam, falaram para a mulher, olha, só se comunica com o cara. A mulher, pelo amor de Deus, eu não falo com esse cara, com esse rapaz há um tempo. Bom, então tem algum perfil falsificado, que no dele está aqui. Abriram o perfil dele, está aqui uma comunicação com a senhora. Não, não for. Ah, então quem é? Foram ver, pegaram que era o marido. Então você vê. Aí o que aconteceu? O cachorro não estava na clínica, um carroceiro pegou o cachorro. Aí eu fui na rua, eu descobri onde estava o carroceiro, mas me falaram, fui eu e meu irmão lá na Bacia do Macuco. Aí dei 20 reais para ele, ele não queria dar o cachorro. Aí olha a preocupação. Eu podia pegar o carroceiro, dar uma chave de braço nele e pegar o cachorro dele fácil. Mas falei, vai se ter alguém filmando isso aqui, vai colocar que eu sou violento e tal. Aí o que eu fiz? Dei 50 reais, o cachorro é bonito. 50 reais pro carroceiro, porque 20 ele não me dava o cachorro. Podia levar de graça, né? Aí eu peguei, dei 50 reais pro cachorro, peguei o cachorro, trouxe na minha clínica, mandei dar um banho. Aí publiquei que já estava com o cachorro, contei a notícia. Aí é mais 50 mil telefonemas. Mas ele está bem? Ele não vai morrer? Ele não sei o quê? Vocês vão cuidar dele? Não, não. Eu paguei 50 reais pro carroceiro, fui lá buscar no meu hora de trabalho, mandei dar banho na loja, tudo tal, já dei medicação para ele, mas eu não vou cuidar. Quer dizer, então, é uma coisa complicada. Numa dessa, um cara publica uma besteira lá, acaba tudo, né? Mas só que eu falei, poxa, meu trabalho vale mais de 50 reais. Vou pegar esse cachorro, vou dar banho e tal, porque eu gosto de animais e tal. Aí hoje uma protetora me ligou que no sábado ela vai buscar na clínica. Aí eu vinha descobrir que a mulher vai para os Estados Unidos, foi oferecer o cachorro para a ONG DVA há 15 dias, eles recusaram o cachorro e ela fez esse papelão. Só que não bastasse o fato dela jogar o cachorro lá, certo? Ela jogava, ficava com o carroceiro, eu não ia nem ficar sabendo. Mas não fez o fato dela jogar o cachorro lá, ela não publicou, alertando a população, os amantes de cães, em sites específicos, que o cachorro estava na minha clínica. Ou seja, ela jogou todo mundo, não contra, mas todo mundo em cima de mim para saber qual o destino, qual a doença, o que fazer com o cachorro. Quer dizer, é complicado, né? É complicado, porque mesmo antes de você concluir, Filete, tudo que você disse, a gente já imaginou que a gente estava falando de um assunto premeditado. Porque, como você disse, ninguém, pelo menos em circunstâncias normais, pararia ali na frente, verificaria a caixa, tiraria a foto, etc, etc. E você, Filete, sofreu um fenômeno que acontece muito hoje na internet. As pessoas agem por impulso, ou muitas vezes até com dolo, e se utilizam da internet como ferramenta para atingirem algum objetivo espúrio. Então, nesse caso, o que você está me dizendo é que alguém premeditadamente foi lá, criou um fato e se utilizou da internet para revelar esse fato, fazer um furdunço com essa situação, se visando lhe prejudicar, eu não sei, mas pelo menos
numa tentativa de livrar ela própria de um problema e atribuir esse problema a outra pessoa. Sim. Isso tudo, quando eu disse que você foi vítima de um fenômeno da internet, é porque isso acontece muito. E nada mais acontece, na verdade, porque as pessoas se utilizam da internet de uma maneira errada, né? Mas eu vejo nisso uma mente ardilosa. Sim, premeditado. Eu vejo nisso, premeditada. Porque a pessoa larga o animal às 6 da manhã. Correndo. Depois a filha vem para fotografar. Calminha. Como que dizendo, olha, você tem obrigação, filete, de receber esse animal, mesmo que você não tenha espaço físico, que você não tenha condições técnicas, que você não tenha infraestrutura. Nem obrigação legal. A sua clínica, por exemplo, pode estar lotada. Pode acontecer um caso como esse. A clínica está lotada e não tem como colocar mais... um lugarzinho para Tudo colocar, bem, né? a gente sabe disso. Mas de qualquer maneira, se tivesse lá 200 cães, não teria como colocar 201, não, né? Então aí eu vejo uma mente ardilosa, uma mente até um pouco perigosa. Uma sociopata, uma pessoa que trabalha as redes sociais no sentido de ter um condicionante. Que a dolo, que é a intenção, eu não tenho dúvida. Não de prejudicar, mas de condicioná-lo a receber o que eu não acho uma atitude muito correta. Ou de se livrar do problema, como eu disse, né? A questão do compartilhamento, por exemplo, vamos supor, o cara não gosta, um exemplo, do Paulo Eduardo Costa, ele coloca lá, Paulo Eduardo Costa para deputado estadual, várias faixas em Santos, né? Não, em São Vicente. Vamos pensar assim, pô, foi o Paulo que está colocando, mas não foi o Paulo. Aí alguém faz um post na internet assim, falando alguma coisa tal. Paulo Eduardo Costa fazendo uma campanha premeditada tal. Ele já errou. E o cara que compartilha aquilo, e o cara que não gosta, vai um inimigo político, de repente acha que o Paulo é um bom candidato, e o filho dele também então vamos queimar o Paulo e tal. Ele compartilha e ainda potencializa. Ele compartilha e ainda põe dinheiro para a publicação se espalhar. Você não sabe se ele potencializou, né? Você sabe que ele compartilhou. Mas ele compartilha, põe R$200 lá e põe para todo mundo de São Vicente. Quer dizer, aí todo mundo de São Vicente recebe aquela publicação que o Paulo Eduardo Costa, que não tem nada a ver com isso, está dormindo na cadeira, colocou faixas dizendo que ele é o próximo candidato a deputado estadual. Quer dizer, o cara fez um post errado e o cara compartilhou e ainda potencializou aquele post. Quer dizer, aí ficou até o Paulo explicar que não foi ele que colocou tal, é bem difícil, né? E o que a gente precisa, na verdade, explicar do ponto de vista jurídico e técnico é o seguinte: hoje, a nossa jurisprudência já está sedimentada no sentido de que não só o insersor das ofensas nas redes sociais possuem responsabilidade. Aquele que compartilhar essa ofensa e que, como você disse, causar o aumento desse dano que foi inicialmente inserido pelo prolator das ofensas, também responde eventualmente cível e criminalmente. E quem curte? Por isso aí. Quem curte também. Qualquer agente que contribua para potencializar aquele dano causado na verdade, ao recebedor dessas ofensas, tem responsabilidade. Quem curte um pouco menos de quem compartilha e quem fez o post Cada principal. um, obviamente, na proporção daquilo que foi propalado, etc. Mas não só, como eu disse, o insersor dessas ofensas, mas todos aqueles que contribuírem para o aumento do dano causado por essa postagem nas redes sociais são também responsabilizados. Então, no caso você, por exemplo, quando você é procurado por um político da região, ou por um empresário, ou por um secretário, e você é procurado, fala, postado na internet que alguma coisa da minha pessoa eu não sou, eu vou provar que eu não sou isso. Aí ele prova para você, falam que ele, sei lá, fez uma postagem ofensiva, pode ser de qualquer caráter. Aí né? tem 50 caras que curtiram, 3 que compartilharam e quem foi o autor. Você, como advogada, você vai pegar mais firme, lógico, no autor e nos que compartilhou, ou você vai puxar também, você pode pôr no polo da ação os 50 que curtiram? Em tese, a gente pode colocar Mas no polo da ação, a gente faz um estudo para verificar de que forma aqueles compartilhamentos foram feitos e se esses compartilhamentos, de fato, causaram dano à vítima das ofensas. Mas, em tese, como eu disse, qualquer um que potencialize isso pode ser responsabilizado. Como se fosse um coautor. Como se fosse um coautor, Porque se você tem uma informação mentirosa
ofensiva, insultuosa para alguém, Exatamente. e você compartilha, então você quer dizer que eu compartilho até da opinião e da ideia. Exatamente. Compartilhar não é só compartilhar meramente como uma divulgação. Aliás, a internet durante muito tempo foi um palco, porque no início da internet ela era uma casa sem dono. Né? Você escrevia o que queria e inventava mentira que tinha vontade, e aos poucos agora as pessoas começaram a perceber que nem tudo que está lá é verdadeiro. Não. Tem muita coisa fantasiosa, muita coisa criada, né? E não só isso, doutor Paulo. Os próprios agentes públicos, o judiciário e tudo aquilo que circunda a internet e que de alguma forma ações dentro da internet acabam parando nesses órgãos, começaram também a evoluir. A primeira ação judicial que eu enfrentei relacionada a redes sociais ainda era do antigo Orkut, do extinto Orkut. Né? E naquela ocasião, a gente tinha muita dificuldade não só de trazer elementos ao judiciário que pudessem comprovar o que você de fato pretendia dizer, mas como mecanismos judiciais para que o seu pedido fosse acatado. Então, o judiciário ainda caminhava, os juízes ainda tinham dificuldades de entender o que você pretendia e de que forma, qual era o meio que você teria que usar para chegar naquele objetivo. Hoje, existem já órgãos governamentais que cuidam da internet, diversas ONGs, o judiciário, para vocês terem uma noção, antigamente era quase que absolutamente necessário para que você levasse um print de uma postagem dentro da internet ou das redes sociais, que você fosse a um cartório de notas, pedisse ao tabelião que abrisse o link daquela postagem ou daquela foto ou daquele vídeo que estava na internet e pedisse para que ele fizesse uma escritura atestando a veracidade daquele conteúdo. Eu lembro isso dessa hoje, frase, né, ainda eu não digo que isso está extinto, mas hoje a gente já tem, os juízes, o judiciário já tem tido como verdadeiros os prints, porque hoje se sabe que aqueles prints são realmente oriundos da internet, etc. Então, há uma evolução. E como o doutor Paulo disse, hoje eu posso dizer que a internet não é terra sem lei. Ainda existem algumas coisas que são difíceis de você pegar, mas na maioria das vezes hoje a gente já tem solução para todas essas questões. Eu só queria aproveitar a nossa fala, porque tudo começou com o Filete dizendo que eu era candidato. Eu não sou candidato a nada, não, gente. Fiquem tranquilos. É uma pena, poxa. Não, foi até um exemplo, até com uma publicação que a menina publicou lá, do cachorro, também não foi ofensiva à minha pessoa. Ela só publicou o que deixou na minha clínica. É que fica aquele reboliço, pessoas ligando. Mas poderia ser, né, Filete? Poderia ser. Uma responsabilidade por parte dela, porque isso podia, com certeza, se voltar contra a sua imagem. Né? Quando o primeiro telefonema foi... Eu entendi o primeiro telefonema e a secretária falou, isso é importante. Aí eu falei, eu pedi licença para o cliente, entrei na internet, na Facebook e vi onde estava a postagem. Aí beleza. Aí eu não conseguia postar na página, que é um grupo de produtores de animais. Aí eu pedi aceitação no grupo, mas não me deram tão rápido, me deram hoje. Aí eu perguntei se alguma funcionária minha tinha aceitação, porque eu tenho muita funcionária protetora, movimentos. Aí eu falei, tem. Aí eu falei, então tu entra aqui no seu. Ela entrou. Aí eu continuei a consulta, acabou a consulta. Aí antes de chamar o próximo, eu fui lá e falei, olha pessoal, ele não entrou na minha clínica, mas eu vou tomar providências, que aqui no Macuca eu conheço muita gente, estuário e tal, eu vou procurar nas câmeras, só que eu quero que vocês me dêem um tempo, porque eu estou em atendimento, eu não posso parar tudo aqui agora, mas até a noite eu tenho a solução para o caso. Mas evitem polêmicas, porque eu já coloquei o meu corpo jurídico para ficar em cima desse post. Ou seja, falei, se falar besteira, deve ter sumido o cachorro, ele pegou, ele deu para o Paulo Eduardo Costa. Se falar besteira, vai ter problema. Já coloquei lá, já cheguei com os dois pés no peito, né? Aí todo mundo, não, a gente está preocupado, mas estavam calmos. Mas falei, sempre tem um meio citadinho, né? Mas é o que eu volto a te dizer. Nesse caso aí, acabou que não ocorreu, quase, né? Mas quase. Poderia ter sido gerado um fato
que prejudicasse a sua imagem. Era só algum fake colocar. Ele pôs para dentro, eu vi ele colocando, ele está escondendo de vocês. Acabou. Até você explicar que... Até explicar tudo, acabou. Nariz de porco não é tomada, né? Exatamente. Bom, Paulo, tem uma pergunta aqui de ontem que nós vamos repassar para hoje que nós não conseguimos, que é da Regiane, né? E a Regiane, ela perguntou o que eu achava, mas eu não estou aqui para explicar, eu estou aqui só para apresentar o programa. O que você achou da atitude do secretário de Saúde de São Vicente, quando ele fechou 3 equipamentos de saúde pela violência que ocorreu naquela região? E, de uma certa maneira, segundo a Regiane, né, que é de São Vicente, ele mandou mais que o prefeito, porque, na opinião dela, o prefeito teria que ir lá montar o gabinete e falar assim, nós estamos aqui, não é por causa de 5, 6 garotos e um armado que nós vamos fechar tudo. Então, ele diz assim, que o secretário, segundo a Regiane, parece que não trabalha para a Prefeitura Municipal de São Vicente, que é do PMDB, que é coligado com o governador, que é PSDB, onde o vice-prefeito, o vice-governador Márcio França, é cunhado do Pedro Gouveia. Quer dizer, de que a segurança? Quase que o secretário de Saúde, na opinião dela, falou assim, olha, o senhor de 71 anos estava no lugar errado na hora errada, então nós vamos fechar tudo aqui, porque de que é a segurança pública? É do Estadão de São Vicente ou é da Prefeitura, Guarda Municipal, Governo Municipal? Então, na verdade, o secretário parecia que era um ET de outro planeta, segundo a Regiane, falando assim, olha, o governador não é do meu partido, o prefeito não é do meu partido, eu sou aqui independente, vou fechar tudo porque não tem segurança. Então parece que a pessoa não fica doente, que a criminalidade é culpa do cara que paga imposto, que mora na Vila Margarida e tal. Então eu queria saber a tua opinião, lógico, você não pode se comprometer muito, mas sobre essa questão do fechamento de 3 postos de saúde, numa época que as pessoas ficam doentes por uma violência que não é culpa do cidadão, né? Eduardo, o meu compromisso com a população e com as pessoas que me conhecem, e vocês que me acompanham aqui no Ação e Reação, sabem que o meu compromisso é com a verdade. Eu não tenho rabo preso com ninguém, e se tivesse que, por alguma razão, criticar algum político, eu criticaria sem o menor medo. Mas veja bem, eu acho que a atitude do secretário foi muito coerente até. Porque se é uma área perigosa, uma área conflituosa, a maneira que ele encontrou de proteger o eventual consulente que vai lá fazer uma consulta, ou eventual pessoa que vai lá fazer um curativo, de um risco iminente, porque estava num risco iminente, ele simplesmente suspendeu as atividades. Com isso, o que ele fez? Ele estimulou a Secretaria de Segurança Pública a dizer, olha, a segurança está insatisfatória, vamos atrás. Agora a gente tem uma mania muito triste. Ele criou um fato para ter uma solução. Mas a gente começa a ter uma mania muito triste, querer dar nomes, como se todos fossem donos, né? De repente, Márcio França é um cara pujante, um cara dinâmico, um cara que faz muito, é o vice-governador do estado. Eu acabei de vir de uma inauguração de uma ETEC, uma nova escola técnica que ele implantou na cidade. Ela não criticou o Márcio, não. Mas assim... Ela criticou... Ela criticou o secretário. Mas no sentido de criar um facto, né? Olha, o secretário parece que é de outra tribo. Não, o secretário estava simplesmente protegendo a população e, de uma forma ou de outra, chamando a atenção das autoridades de segurança pública para um fato que merece acolhida. De fato, aquela área é uma área até hoje um pouco perigosa, né? Até pela ausência do próprio Estado dentro dela, porque se o Estado lá estivesse, nós não teríamos tantos jovens abandonados, jovem na rua praticando assalto, né? Culpa também das famílias, que não tem esse lastro familiar, quem educa é a família, não é a escola, né? Então a gente tem que pensar nisso também. Aquela região é uma região realmente conflituosa e a forma que o secretário encontrou foi justamente a chamar a atenção das demais autoridades para o problema. Evidentemente que teve alguém prejudicado, é natural que alguém tinha uma consulta marcada, não pode fazer aquela consulta, mas isso será remarcado, reprogramado de uma forma ou de outra, mas agora com melhores condições. Eu, inclusive, passei exatamente naquele local ontem, eu fui à Praia Grande, passei exatamente no mesmo local onde o senhor foi assaltado e já vi lá, além de uma viatura da Guarda Civil Municipal, haviam 2 viaturas da Polícia Militar e uma da Polícia Civil. Quer dizer, ou seja, virou um fato, né? Exato. Então agora, pelo menos, agora a polícia agindo com mais ostensividade. Parece-me que, inclusive, o coronel comandante São Vicente mandou lá a polícia para dentro da favela para dar uma limpada, né, da comunidade, como dizem, para dar uma limpada, para dar uma filtrada, para recolher armas, para recolher objetos roubados, para colocar um pouquinho de regra. E cabe a nós agora, nós que eu digo, eu como secretário de Cultura da minha cidade, de estar dentro da comunidade para orientar, para ensinar, para abrir uma profissão. A bandidagem é a escola de quem não tem cultura, de quem não tem capacidade de trabalhar, capacidade laborativa. Porque se você trabalhar, você não vai se dedicar ao crime, até porque o crime leva à cadeia. É uma coisa meio sem sentido, óbvio, né? Eu queria ratificar em todos os seus termos as colocações do Dr. Paulo e queria fazer só uma pequena complementação. Ao dirigente, ao secretário, ao chefe, aquela pessoa a quem
cabe a decisão final, o dever dele e a função dele é decidir. Ele precisa decidir. Alguém trouxe um fato, uma demanda para ele e ele precisava decidir entre arriscar aquelas pessoas que lá trabalham, que lá frequentam, ou, numa atitude, ao meu ver, acertada, dizer, nesse primeiro momento, como a gente não tem plena capacidade de atestar a segurança daquelas pessoas, certo, nós vamos, por um curtíssimo período, 2 dias, manter aquele local fechado até que aquele problema se resolvesse. Porque se ele tivesse mantido aberto lá e alguém tivesse sido roubado novamente lá, ou se por um acaso um daqueles vagabundos tivessem acertado um tiro ou uma facada em uma das pessoas que lá frequentavam, certamente ele seria cobrado por não ter feito o que fez. Então as pessoas precisam, na verdade, pensar um pouquinho mais antes de falar e ter pelo menos a pequena capacidade de imaginar que um secretário de uma cidade como São Vicente jamais tomaria uma atitude dessa sem ter alguns elementos, sem levar em conta alguns elementos e tomar uma decisão que naquele momento cabia a ele e que lhe parecia acertado. E eu não sou advogado do secretário, não sei nem quem é. Não, nós estamos aqui comentando, né? Vitor, nós tivemos um programa aqui que havia o Marcelo Coelho, mas Marcelo Coelho ficou pedalando pela cidade e não conseguiu chegar a tempo. Então eu fiz o programa com o Fernando Galotti Bonavides, um abraço para o Marcelo Coelho, é brincadeira. Aliás, foi aniversário do Fernando na segunda-feira, se eu não me engano. Isso. Nós mandei parabéns para ele no WhatsApp, o presidente Fernando Bonavides. Ficou como se tivesse o Paulo aqui, fizemos um programa eu e ele, falamos do Santos, de eleições. Ele fala bastante, o Fernando, ele deve ter sido um bom programa. Ele marcou dia 9 de dezembro, né, as eleições do clube, né? Quem tem que pagar até dia 4, você tem que estar certo com a tesouraria para poder votar. Já estamos avisando aqui para não ter nenhum problema. Paulo Alberto vai avisar no programa dele. Um abraço para o capitão Paulo Alberto, que está se recuperando. Que, aliás, esteve aqui hoje. Você não encontrou com ele, mas ele esteve aqui hoje. Fiquei muito feliz. Encontrou com ele, fiquei muito feliz de vê-lo. Paulo Alberto está se recuperando, o capitão, né? Manda um abraço para o Passarinho, que também sempre assiste o nosso programa e tal. E nós vamos ter eleições do Santos. Como é que você vê o panorama atual, né? Pessoas colocando faixa pedindo a volta do Marcelo Teixeira, Modesto Roma, que de uma certa maneira pegou o clube no estado pré-falimentar, com 7 meses de salário sem pagar, tudo. E você também que se notabilizou como um gestor jovem, mas que em todas as rodas mesmo de oposição, né? Que eu também me dou muito com... Até por ser uma pessoa que sou agregador. A gente tem amigos em todos os... eu tenho amigos em todos os lugares, né? Às vezes eu estou na reunião do conselho, estou sentado, só tem cara da oposição lá e estou trocando ideia e tal, e muitos se separam, mas eu converso com todo mundo, tenho acesso, né? E essa questão é que você foi uma jovem revelação, onde todas as rodas se citam como um dos melhores gestores ali do clube, que é mais participativo, que está sempre nas reuniões, que dá atenção para a torcida, enfim, você tem essa característica. E a chapa do Pérez com o Rolo, né? Que o Pérez foi em segundo lugar, o Rolo quarto, e também essa fantástica união, que é uma união de várias correntes, que está tendo alguns problemas, parece que dali vai fusionar mais 2, né? Como é que você vê esse momento do clube, esse momento da democracia do Santos? A gente acompanha, Filete, você também é jovem, mas apesar de também ser jovem, acompanha as eleições do Santos há bastante tempo. A gente acompanha a política do Santos há bastante tempo, né? Então, nem eu, nem você, nem a maioria deles caímos de paraquedas nessa situação. A gente sabe como funciona, sabe que as eleições do Santos, assim como outras eleições, ao mesmo tempo que elas trazem à tona os princípios da democracia, aquilo tudo que a democracia tem de bom, também trazem, de certa forma, alguns reveses, né, de que muitas pessoas se utilizam por diversas oportunidades e por diversas possibilidades de situações que a gente não gostaria que ocorresse. Eu confio muito no presidente Fernando Bonavides, espero que as eleições desse ano sejam mais organizadas do que foi a última, né? Ele falou que vai ser aqui em Santos e na Federação Paulista de Futebol. Isso, não vai ser na subsede e papel. Tem nada de eletrônico para não dar problema. Eu já tinha também ouvido ele dizer isso aí. Eu acho que uma decisão
acertada dele. Eu acho que em eleição, se você não tiver como atestar 100% da segurança, você não pode fazer. Então, se é dessa forma que a gente tem como atestar que ela será 100% segura, então é dessa forma que tem que ser feito. E espero que as eleições sejam propositivas e que não haja interferências ou intercorrências ruins no meio dessa situação aí. E, assim, vamos trabalhar. Eu acho que a chapa do candidato à reeleição, que é o candidato que eu apoio, que é o Modesto, tem muito a mostrar do que foi feito. Eu acho que hoje a nossa posição não é de atacar ou nem de contra-atacar ninguém, como hoje vem tem um trabalho para mostrar. Eu acho que o que a gente tem que pegar do dia 1º de janeiro de 2015 até hoje, tudo o que foi feito, e foi feito muita coisa. Eu acompanho de perto, eu sei o que aconteceu, sei o quanto o presidente Modesto se dedicou ao clube nesses últimos anos, e sei o que foi feito, e eu acho que o nosso papel será esse, Filete, de mostrar aquilo que foi feito, os trabalhos, e com certeza o sócio aí já tem essa visão. O sócio sabe muito bem como é que estava o clube em janeiro de 2015. Paulo Eduardo Costa, você que não é candidato a deputado estadual... Mas deveria ser. Não é candidato a deputado estadual, e não vamos colocar faixas. Como é que está o Instituto? Alguma novidade? Como é que está o trabalho? Olha, o Instituto, cultural? Inclusive, eu estou sabendo que o presidente Modesto Roma vai fazer a repaginação do Memorial das Conquistas e ele deve fazer uma reinauguração no dia 2 de outubro, próximo futuro. É isso mesmo. Está marcado para as 16h30, então ele deu uma melhorada. E uma ideia até inovadora, por isso você falou do Instituto, que eu vou ligar ao Santos, o assunto que nós estamos tendo agora. Ele vai começar a fazer uma reposição itinerante do Memorial das Conquistas, porque o Santos tem glórias e glórias e glórias e troféus e prêmios. A legião de santistas é enorme em todo lugar que você vai. Tem gente que torce para o nosso time, né? Somos todos santistas aqui. E, curiosamente, para meu orgulho, a primeira itinerância dessa exposição itinerante do Memorial vai ser justamente no Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, dias 17, 18 e 19, cai no final de semana, justamente 19 de novembro, quando o Pelé completa lá os seus 1000 gols, foi dia 19 de novembro, então vai ser 17, 18 e 19 de novembro. Agora, as atividades institucionais da instituição e da Secretaria de Cultura não param. Esse final de semana, por exemplo, eu tenho Canto e Recanto. Estamos agregando nos jardins corais que vão cantar das 6 até as 10 da noite, tem um horário específico. Então os corais vão cantar e ao mesmo tempo que os corais cantam, alguns artistas plásticos vão fazer obras de arte, vão pintar, vão desenhar, alguns atores vão fazer performance, assim, agregando culturalmente várias facções, né, para falar a mesma língua. E culturalmente essa exposição de itinerante do Memorial vai ser a mesma coisa das conquistas. Nós vamos ter lá uma forma também de reunir jogadores do Santos lá no nosso poderoso espaço, lá no Café do Barão, que está um sucesso enorme. De atividades permanentes e contínuas, porque a gente simplesmente não para de produzir cultura e tem que fazer isso, até porque a população com cultura não faz assalto. A população com capacidade arranja trabalho porque tem habilitação para tal, e a função é essa. A cultura, na verdade, é um transformador social e o Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente não é diferente disso. Continue mandando perguntas para o nosso programa, pelo WhatsApp 997 11 5545, já chegaram algumas, ou também pelo telefone 3225 6538. 6538. Você continua mandando perguntas aí para que a gente possa perguntar para o Dr. Rafael Vitor, Dr. Paulo Eduardo Costa. Nós vamos ao intervalo, é muito rápido, continue com a gente. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200.
APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sábado, 30 de setembro, às 9 da noite, no Teatro Municipal, será realizada uma única apresentação em Santos do show Encantos de Elis, protagonizados pelas cantoras Nádia Soares e Rafaela Laranja. Com músicos da nossa região, o show traz um repertório canções que marcaram a carreira da grande intérprete Elis Regina. Encantos de Elis, sábado, 30 de setembro, às 9 da noite, no Teatro Municipal. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos no segundo bloco, doação e reação. Hoje, 27 de setembro, quarta-feira, ensolarada na Baixada Santista. Dia de Cosme e Damião. Dia Mundial do Turismo e do Bacharel em Turismo. E Dia Nacional da Doação de Órgãos. Então, doação de órgãos, turismo, dia de Cosme e Damião. Vai comer balinha, Paulo? Vai ter balinha distribuída? Já de manhã, já levei um pacote de balinha para as crianças lá do Instituto Histórico, porque as crianças ficam esperando. O americano tem aquela tradição, né, no Halloween, do Trick or Treat, que eles ganham os doces. O brasileiro é Cosme e Damião, vamos ajudar aí. Então a gente, eu sempre levei, hoje eu peguei um pacote de balas lá, levei para distribuir para a garotada. Eu acho interessante. Nós temos que manter viva a tradição. Não importa a natureza dela, a cultura, o folclore, os hábitos, a gente não pode perder isso de jeito nenhum e não perder a nossa essência. Se existe o dia de Cosme e Damião e tem que ser comemorado, vamos comemorar. O Brasil é o país das festas, então vamos fazer festa.
Programa ótimo, com 3 homens inteligentes e bonitos. Caramba, que beleza. Esse elogio. A Lucélia. Lucélia falou aqui pra gente. Pô, é um elogio. Tanta gente mas tem um elogio bacana aqui. Uriel Vilas Boas, palmeirense. Palmeirense está um pouquinho, pôs a cabecinha para fora agora, o Palmeiras. Perdeu a Libertadores, perdeu para o Barcelona, perdeu para o Cruzeiro, a Copa do Brasil. E no Brasileiro está tentando aí chegar no Santos, no Corinthians, quem sabe, né? Se o Corinthians tropeçar, né? A situação do Santos hoje justifica a atuação da oposição? Não vão tentar um entendimento? Vai voltar o Marcelo Teixeira? Então ele diz que a situação do Santos está mais confortável, o que ele quis dizer, se justifica a atuação da oposição, Vita. Se não dá para tentar um entendimento. Essa é uma posição ou decisões que não cabem a mim. Eu realmente concordo com o Uriel. Aliás, Uriel, meu ex-vizinho aí, faz tempo que eu não vejo, um abraço para você. Concordo que a situação do Santos hoje é muito diferente daquela enfrentada em 2015, como eu já disse. Agora, oposição também não depende da gente. Tem uns que gostam do branco, outros do vermelho, enfim. E eu queria aproveitar também, já que hoje é dia de Cosme e Damião, eu vou pedir para minha esposa comprar uns docinhos lá e trazer para casa para me presentear quando a gente chegar. Mas essa docinho? Vou pedir para a esposa trazer um docinho? A esposa do Vitor, o Vitor está sempre viajando aí, ela tá brava com ele, contigo tá calma? Não, agora ela tá mais calma. Ela foi gestora, era muita viagem. Então, outro dia ela calhou de fazer uma viagem com o pai dela e que ia ser no mesmo amigo. Meu sogro Varela. Grande Varela, presidente do sindicato das empresas de transporte de carga de Santos. Isso, grande Varela. Um homem de visão, hein? Homem de visão. Ele muito querido. Muito querido. E aí, na mesma data que surgiu essa viagem que ela me convidou para fazer com ela e com o Varela, era a data que nós íamos para Guayaquil acompanhar o Santos. E ela foi para Las Vegas e eu fui para Guayaquil. Então eu falo para ela, como ela foi para Las Vegas sozinha, então agora eu tenho alvará aí praticamente eterno para viajar quando for preciso para qualquer lugar. Que Guayaquil foi 2, 3 dias, né? Sim, 4 dias, 5 dias a gente acabou ficando, né? Não, certo. Também não foi, viu? Você aumenta, põe fuso horário no meio e tal. É muito mimimi também, né? É muito mimimi. O Santos não vai pegar um avião para gastar $500 mil por causa de 2, 3 horas, também não dá, né? Por 2 horas, economia de 2 horas, mas enfim, esse eles assunto quando vieram também eles também quando vieram. Pelo contrário, eles fizeram 3 escalas. Eles saíram de Guayaquil, foram a Quito, de Quito a Bogotá e Bogotá a São Paulo. E parecia os quenianos correndo aqui da vila, não perdiam uma dividida, né? E agora, né, Filete? E também queria aproveitar aí o Dia Mundial do Turismo e mandar um abraço para o meu amigo, secretário de Turismo de Santos, Rafael Leal, que faz um trabalho muito bom aí à frente da Secretaria. Gosto muito do Rafael. Então, em nome dele, parabenizar todos os profissionais de turismo aí de Santos e do Brasil. Concordância da mesa, parabenizar o pessoal de turismo, das agências, tudo. E o Rafael Leal, que hoje é secretário de turismo, ela pegou muita coisa da cultura também para ela, né? Aqui em Santos, então alguma coisa do centro, da cultura, passou para o turismo. É aquele remanejamento e tal. Então o Rafael Leal, que é bacana, outro dia eu fui num evento no centro lá, estava até chuviscando, o Rafael estava lá, atende todo mundo bem, é uma pessoa muito comprometida, filho do saudoso Ari Leal, mestre Sombra, que patrocinava tudo, escola de samba, grupo, gostava das artes, o mestre Sombra aí que faz muita falta, que é um eterno, uma pessoa que ajudava bastante a cidade, né, Paulo? E como ajudava, era um amigo muito querido. Aliás, o Rafael está de parabéns. E eu queria mandar um abraço para o Henrique Marques, da vizinha cidade de São Vicente, meu colega de secretaria lá, secretário de Turismo de São Vicente, pela pujança também que vem conduzindo a cidade. Aliás, a nossa vocação turística verdadeiramente é o turismo histórico, né? A gente tem que buscar aprofundar um pouquinho mais isso, porque as pessoas têm falado muito de turismo, mas nós estamos pecando muito por omissão. Temos uma faculdade de turismo hoje aqui na região, uma apenas, eu acho muito pouco, formando, me parece... Monte, né? Com 30 bacharéis apenas, quer dizer, formados por ano. Ou seja, eu acredito que a demanda turística de uma cidade turística tinha que ser muito maior.
Acho que precisamos também fomentar um pouquinho a produção turística de boa qualidade. Então eu acho que os motoristas de táxi, de Uber, de Cabify, do que seja, tem que falar pelo menos uns 2 idiomas. Eu acho que os nossos restaurantes têm que ter ar-condicionado e cardápios em algumas línguas. Acho que o nosso transporte coletivo prescinde de uma melhoria de qualidade, não só de preço, mas de qualidade de serviço, com ar-condicionado, com Wi-Fi, para atender a esse turista que vem nos frequentar e a gente saber explorar com mais profundidade o que esta região tem de melhor, é a sua história. O Brasil começou por aqui, aliás, as Américas começaram por aqui. Vocês sabem que a gente andou pesquisando e descobriu que em 1498, Duarte Pacheco Pereira já chegava aqui na região para uma expedição exploratória, para justamente verificar até onde iria as áreas, as terras do tal Tratado de Tordesilhas. Porque ninguém imagina que o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha foi feito na base do chute. Na verdade, eles sabiam já que o Brasil existia e aquela descoberta de 1500 do Cabral foi uma forma apenas de tornar oficial a descoberta. 1502, Gaspar de Lemos esteve aqui já e deixou já gente ocupando este espaço, ou seja, as Américas começaram a ser verdadeiramente ocupadas a partir desta região. E isso eu acho que para nós é um ponto para atrair o turista aqui, o turismo histórico. Trabalhar em cima disso, desenvolver técnicas, métodos, sistemas, aprimorar nossa rede hoteleira, funcionalizar nossa folheteria, ou seja, nós estamos no caminho, Rafael aqui em Santos, Henrique em São Vicente e todos os demais secretários trabalhando profundamente para estimular, mas só vamos conseguir progressos quando as 9 cidades dessa região metropolitana falarem a mesma língua e de uma forma ou de outra trabalharem em cima de objetivos comuns que é atrair o turista e a renda para cá, porque nós não temos vocação industrial, nós temos o maior porto da América Latina que recebe inclusive dezenas de navios todos os anos, trazendo milhares de turistas. Temos que trabalhar em cima disso com um pouco de seriedade e não mais no blefe. Nós não precisamos ter isso de evento. O evento é importante, evidentemente que sim, mas isso não vai agregar. É o turismo histórico que vai nos resgatar. Mandar um abraço aqui para o Rick Santos, para o Cláudio Mussi, da 91.7, que estão assistindo o programa. Manda um abraço para o Paulo e para o Rafael Vita, né? Um abraço, Rick. Obrigado. E aqui nós falamos da Câmara dos Deputados. Eles estão pensando em votar na Lei Fabiani, né, Vita? É uma lei que pune quem usa a internet para estimular crimes que resultem em lesão ou em morte. Como aquele caso do Guarujá, né? Como aquele caso do Guarujá, que a mulher foi acusada de ser uma bruxa. Que é a Fabiani, né? Que é a Fabiani, que mataram ela. Como até mesmo esse crime do rapaz, que ele se passou pela moça em São Vicente, né? Ele se passou pela moça, tal, e ficou, de uma certa maneira, convidando o jovem da Seleção Brasileira de Hóquei, rapaz fazia aqui universitário, né? E ele ficou convidando o rapaz, de uma certa maneira, a ter um encontro amoroso numa casa de uma prima, e o rapaz lá, né, não queria, mas acabou cedendo, foi, e acabou sendo morto, um crime aí passional por ciúme, que usou a internet, né, Vita? O que você acha dessa lei, Fabiano? Eu vi hoje que saiu uma matéria muito boa na tribuna sobre esse assunto, e por um acaso, anteontem eu estive com o deputado Ricardo Izar, que é o deputado que deu a entrevista falando desse assunto, porque ele é um dos deputados que estão ali trabalhando na Câmara para que essa lei passe, para que essa lei seja aprovada, e eu almocei com o deputado Ricardo Izar anteontem e conversamos alguma coisa sobre isso. O deputado Ricardo Izar, que tem um histórico em defesa desse tipo de situação, e eu dizia a ele que o grande problema hoje da legislação referente à internet primeiro, a rapidez como as coisas acontecem na tecnologia, né? E que essa rapidez, aliás, que o Congresso não tem capacidade para acompanhar essa rapidez, mas também por ocasião de que existem muitas ideias mirabolantes e que a legislação advinda de algum fato da internet ou de redes sociais, elas têm que ser alguma coisa só de complementação, porque o crime, a internet não criou o crime existe e ele vai acontecer tendo a internet como ferramenta ou não. O que você precisa acrescentar em muitas das legislações são pequenos fatores que, se decorrentes da internet, devem ser agravados ou minorados, enfim. Essa lei, por exemplo, o que quer criminalizar as pessoas que incitarem
o cometimento de crimes pela internet. E por que isso acabou virando um projeto de lei ou acabou tendo a possibilidade de ser inserido no rol do Código Penal como crime? Porque os legisladores, as pessoas estão começando a reconhecer que a internet tem uma abrangência tão grande e que atinge um número tão infinito de pessoas que, se a gente não criminalizar, muitas outras Fabianes sofrerão consequências por ocasião de inserções mal feitas na internet. Paulo Eduardo Costa. Tem muita gente, inclusive, que não coloca só a internet como vilã, mas coloca a TV também. Quando você mostra cenas de violência, porque de uma forma ou de outra você parece que cria um facilitador à violência. Recentemente nós vimos nas redes sociais um caso que nós comentávamos aqui um pouquinho antes do programa, de um maníaco sexual que atacava uma criança no supermercado, colocando as mãos nas partes íntimas. Uma imagem até chocante, né? Para mim, quando eu vi uma vez apenas, a mim me chocou pela violência. Eu tinha até as imagens aqui de 15 segundos, mas nós discutimos com a produção aqui e acharam melhor não colocar. Nós temos essas imagens aqui desse meliante, esse maníaco. É porque é uma coisa insultuosa, é uma coisa que ofende. E eu digo a você, quando eu vi aquilo, eu me senti muito mal. E eu até pensei comigo, mas de uma maneira muito tola, eu sou uma pessoa muito controlada, normalmente é muito difícil eu ficar nervoso. Mas se eu vejo uma cena dessa, eu acho que eu partiria para cima desse marginal. É uma coisa que tira a gente certamente eu lhe quebraria de pancada, literalmente. Ia pegar uma lata de leite moça. Olha, o que tivesse na minha frente, literalmente, porque eu acho que é uma violência tão grande de uma inocente criança que está ali vendo alguma coisa. Esse é o marginal, esse é o meliante, esse é o picareta. Foi o supermercado Carrefour em São Vicente, não é isso? É um absurdo, e as câmeras filmaram integralmente, por sorte. A criança correu à mãe depois para contar, a mãe alertou a segurança e ele foi preso no momento, inclusive. Mas é evidente que esse cara tem um distúrbio mental, isso não há dúvida. Com certeza. Ele fez um tratamento, etc, etc. Agora, se ninguém inibi-lo, ele vai continuar fazendo isso com outras crianças em outros locais. Que a criancinha que ele fez esse ato, né? Ela foi correndo para a mãe e contou: mãe, o cara ali pôs a mão... Aí a mãe o quê? Aí a mãe chamou o segurança, prenderam ele, vamos ver a câmera. E quando viram exatamente, estava confirmado. Eu vi as imagens, mas isso embrulha meu estômago. Eu não. Definitivamente, eu acho que a atitude até coerente aqui da TV de não reproduzir isso, porque vai dar impressão para o eventual outro maníaco que a coisa é fácil, que pode fazer o que quiser, porque graças à impunidade, eu acho que a gente tem que tomar uma atitude um pouquinho mais drástica e impedir esses absurdos. Mas voltando ao assunto, tanto TV quanto internet, elas são vetores de transformação. Então nós temos que tomar cuidado com o que é transmitido. Não estou dizendo para ter censura, não é isso. E longe de mim a intenção de censurar qualquer manifestação, mas tem que ter bom senso. A gente não pode mostrar cena de violência. Eu acho que quando você mostra a facilitação de um assalto, fala, pô, é fácil assaltar, né? Além do alerta que acontece, dá a impressão que a coisa fica banal. E aí o adolescente em casa acha que vai poder fazer a mesma coisa se por alguma razão ele tiver algum desvio, né, nesse sentido. Eu só complementando esse assunto da internet, Filete, eu tenho sido convidado a fazer algumas palestras em algumas escolas, tanto aos professores quanto aos pais de alunos, porque a incidência de problemas relacionados a redes sociais e à internet hoje nas escolas é muito maior do que a gente imagina. E eu, quando iniciei alguns estudos para fazer uma linha de palestra e de passar algum conhecimento para essas pessoas, eu cheguei a uma conclusão, que hoje a gente tem um gap aí, um espaço relacionado à tecnologia, que é aquelas pessoas da minha geração para trás não nasceram com a internet e elas praticamente foram obrigadas a se adaptar a esse ambiente virtual e que, portanto, lhe falta ou nos falta algum conhecimento de como lidar com isso. E essa geração posterior à nossa é uma geração que já nasceu com a internet, mas que ainda não chegou a uma certa idade para que tenham consciência de tudo aquilo que é feito na internet gera uma consequência. Então, portanto, fica esse espaço. E o que a gente precisa fazer hoje é, na verdade, nos educarmos digitalmente para sabermos o que temos que fazer e podemos repassar essa educação a essa geração posterior para que eles saibam como lidar com a internet, não prejudiquem outras pessoas e não se prejudiquem.
porque hoje existe um negócio chamado rastro digital. E tem uma notícia que saiu há muito pouco tempo agora, que 5 alunos que já estavam admitidos em Harvard deixaram de ser admitidos, ou seja, deixaram de ser matriculados, porque a hora que foram buscar o histórico digital desses alunos, todos eles falaram alguma besteira, falaram alguma coisa imprópria na internet e, portanto, tiveram como punição, entre aspas, a não admissão aí nessa universidade que é a melhor do mundo. Então a gente precisa ter consciência e educação. Estão analisando também Facebook, claro. perfis. Existe um outro estudo que chama abandono digital. O abandono digital é o fato dos pais deixarem os filhos sem educação digital, e aí pode ser uma porque o fazem sem saber, outra porque não tem conhecimento, essas pessoas começam a terem atitudes na internet que vão ter consequências muito sérias. Aliás, nós temos que também cautelar e lembrar aqui o nosso telespectador de que criança não deve ter acesso à internet. É uma verdade, isso aí mesmo. Isso é fundamental. Eu tenho visto muitos pais, e vejo com muita frequência, a criança começa a querer brincar ou fazer alguma coisa, o pai dá um tablet para a criança. Né? A criança vai no restaurante, o pai dá um tablet. Ou seja, esse cala-boca, embora cômodo para os pais, não é confortável para a criança. A criança tem que tomar sol, tem que subir em árvore, tem que correr, brincar, jogar bola. Tem que ter uma vida normal e, eventualmente, limitar o uso da internet como se limita o uso da televisão. Sim. É a mesma coisa. As pessoas parecem que perderam, digamos assim, a noção do que seria racional ou irracional. E aí acaba virando como uma chupeta. A criança chorou, dá a chupeta. Então a criança está fazendo bagunça, dá um tablet, dá um celular. Eu acho que a gente também tem que pensar nisso com muita cautela, especialmente porque a internet ainda não é um domínio, a gente não tem domínio sobre ela, né? Ela, na verdade, parece que nos domina, ela nos induz a ficar lá. Todo mundo, todo dia que tem uma rede social, vai entrar no Facebook, no Instagram, né? Parece que virou um vício, um hábito. Nós mesmos, como adultos, temos que nos disciplinar. Eu tenho um tempo previsto para isso. Eu, normalmente, quando entro na internet para olhar uma página social, ainda que seja minha, tem um tempo limitado e eu me limito àquele tempo intencionalmente para não ficar tão dependente dela, né? Eu acho muito sério isso. A Lucélia está falando que são babás eletrônicas, né? Está falando que os danos psicológicos... Isso, babás eletrônicas que você falou agora. Sim. Os danos psicológicos da criança que vai ficar para sempre, a criança que foi... Né? Não tenha dúvida. E que não foi a primeira vez que aquele maluco, que é o do Polícia Militar, não que todos os polícias sejam, evidente, né? Que aquele Polícia Militar que matou o jogador de hóquei, não foi a primeira vez que ele fez isso, mas os outros ex-paqueras da mulher dele não caíram na cilada. Então ele pegava... Tá na cara, pelo modus operandi utilizado por ele, que ele é um psicopata, né? Qualquer pessoa que tem uma relação humana, quer dizer, um marido e mulher, estão casados, e o homem tem essa desconfiança acentuada, ele tem alguma doença, ela reciprocamente. E não só isso, ele manteve esse relacionamento com esse cara há muito tempo e premeditou isso. Eu entendo que relação humana é feita na base da confiança. Claro, né? Claro. Você, quando escolhe alguém para ficar com você está escolhendo porque você tem plena confiança. Agora, escolher e querer ficar domesticando... Eu vi um casal uma vez que ele tinha a senha dela, ela tinha a senha dele, eu disse, mas e a privacidade de vocês? Quer dizer, eu acho que a confiança tem que ser uma coisa meio inerente à natureza da relação. Senão ficar com essa coisa de brigar, não preciso da sua senha para conferir, mas que coisa horrorosa. Isso não é uma relação. Quando a minha esposa pedir a senha do meu celular, eu vou falar, eu não vou dar porque o Dr. Paulo falou Exato, que muito bem. Obrigado, Dr. Paulo. Boa tarde, o programa está ótimo. As pessoas estão ficando sem noção e perigosas. E se não tivesse as câmeras, é a Elisete do Boqueirão. Não são todas, mas realmente... o pessoal do Notícias e Debates está mandando um abraço para mim e para o Paulo Eduardo Costa, o pessoal que grava lá na mansão, grava lá também no Instituto Histórico, na mansão da ilha, isso mesmo. Tá bacana. Queridos amigos. O Manuel, mestre de cerimônias, o programa está muito bom, falando do Santos Futebol Clube. Manda um abraço para o Paulo e para o Vita. A Selma, que tarde linda com esse programa, muito obrigado. O Alfredo está me ligando aqui. Por que a Guarda Municipal não usa armas? Está na hora de dar mais segurança para aquele local em São Vicente. É a opinião dele, né? Isso aí tem que passar por um processo na Câmara. Mas já temos alguns guardas municipais armados, que são autorizados, sim, já existe. Então, um abraço para o Alfredo, que está me ligando, já ligo para ele, que não dá para fazer igual ao Augusto. Augusto era mágico. Fazia o programa, atendia telefone, não tem essa prática, não. Entendeu? Queria agradecer o Vita pela presença aqui, o Paulo Eduardo Costa, mandar um abraço para o Conselho Gestor, meu amigo Carlinhos, os meus amigos lá do Conselho Gestor, né? O Vita, o Modesto, enfim. E que a gente tenha uma eleição tranquila no Santos,
como uma festa da democracia do clube, que vê isso melhor, cada um mostra seus projetos, né? Muita gente querendo ajudar o clube, muita gente querendo que o clube vá para frente, muita gente querendo emprego também, né? E muitas vezes emprego sem ser capacitado, né? Então, eu que nunca fiz emprego no clube, o Vitor também não teve, o Paulo também não teve, a gente pode falar, né? O Alcino está brincando, Filete presidente, eu não sou candidato a presidente, nem tenho cabedel para isso, né? Mas quero ajudar na melhoria do clube. Vitor, muito obrigado por ter vindo aqui no programa. Obrigado a você, Filete. Doutor Paulo, foi um prazer tê-lo na bancada ao meu lado. Agradeço aí a audiência de todos os telespectadores da TV Com e muito obrigado, Filete. Eu quero dizer a vocês aí de casa que o programa é bom porque nós temos duas mentes brilhantes aqui do meu lado. Eduardo Ribeiro Filete e Rafael Vita são pessoas muito coerentes e que pensam realmente nos problemas e apresentam soluções. É por isso que o programa foi tão gostoso e passou tão rápido, a gente nem percebeu ele passar. Doutor Um Paulo, prazer, uma bom. honra sempre. Vou mandar um abraço pro Aldo Neto, que ele vê todo dia Aldo o programa. Neto. Ele fala que não vê, mas fica na escuta lá. E quando eu mando um abraço para ele, ele fica bravo. Por isso que eu mando de novo, eu gosto de ver ele bravinho. Ele que tá passeando com a filha e com a esposa todo domingo na praia, carrinho de bebê, vida nova, né? Então um abraço pro Aldo Neto. Fique com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.